Boa noite a todos os irmãos. Eu me sinto feliz por esta oportunidade que Deus tem nos concedido, apesar do isolamento, poder chegar até o seu lar através da TV Conectados. Eu também quero enviar saudações ao nosso campo ali da Zona Sul de São Paulo e também do Litoral Sul, a todos os nossos irmãos que estão com o coração apertado, com vontade de congregar, né? Num futuro bem próximo nós vamos estar juntinhos, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Nesta noite nós vamos falar sobre as tormentas do mar da vida. Muitas são as provas e dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. E nós vamos entender um pouquinho como estar preparados para as adversidades que a vida nos oferece. A palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 6 e o versículo 8, que foi o texto lido para a base da nossa oração, eu quero recapitular com todos vocês esta passagem, que ela fala de um personagem que se preparou para enfrentar as adversidades da vida. Leiamos. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Queridos irmãos, quem era Estevão? Antes, porém, de nós entrarmos neste detalhe da vida deste servo de Deus, que teve a sua vida cheia de tormentas, dificuldades, e finalmente uma das tormentas o ceifou a própria vida, eu quero fazer com vocês algumas colocações. Antes, porém, eu quero dizer que devem deixar as vossas Bíblias abertas no livro de Atos, no capítulo 6, capítulo 7, que nós vamos tirar daqui grandes lições para o nosso crescimento espiritual. Primeiro eu quero fazer com vocês algumas colocações sobre algo da vida. Nós somos únicos, nós não somos iguais, portanto, a maneira que eu posso atravessar uma tormenta na minha vida não é a mesma que um outro irmão pode passar, talvez com pouca facilidade, talvez com muita dificuldade. Nós não somos iguais. Grave bem isso, irmão. Nós não somos iguais. Nós somos unos. Somos indivíduos únicos. Nos 7 milhões de habitantes que existem na Terra, não existe nenhum igual ao outro. Nós somos diferentes. Por isso, as nossas sensibilidades, elas são diferentes. Existem pessoas que são muito sensíveis. Existem pessoas que quando vem a prova e a adversidade, eles são tão sensíveis que eles não têm capacidade de passar por isso. Eles pegam um alto teor de piedade, e às vezes se faz de vítima para que as pessoas tenham pena, tenham dó deles. Mas nós somos uno. Então a maneira que eu posso atravessar uma adversidade na minha vida pode ser diferente da que o irmão Davi pode atravessar. Pois somos todos diferentes, nós não somos iguais. Um outro fator que eu quero considerar com vocês, existem pessoas que são tão sensíveis que às vezes o tempo começa a fechar para chover e ele acha que já é uma grande tempestade. Existem pessoas que se nós alterarmos o tom de voz ou a maneira com que falamos com ele, eles já ficam ressentidos. Eles já dizem assim, olha, mas você viu o jeito que ele falou comigo? Existem pessoas de diversas maneiras de encarar os problemas, as tormentas da vida. Mas
A personagem do nosso sermão de hoje é Estevão. Estevão, a palavra de Deus me diz que ele era cheio de fé, cheio de poder, cheio de virtude. Estevão era cheio do Espírito Santo. E que lição nós podemos tirar da vida deste servo de Deus? A Bíblia nos diz que ele era um diácono da igreja, mas ele era uma pessoa como? Cheio de fé, cheio de poder, e a Bíblia diz que ele fazia grandes prodígios. Talvez seja um dos motivos que levou Estevão a perder a vida em uma grande tormenta da sua vida. Um outro fator, por que Estevão foi apedrejado? Você já parou para pensar por que Estevão foi apedrejado? Eu enumerei 3 razões por que Estevão foi apedrejado, entre muitas outras. Primeiro, inveja. Segundo, ciúmes. E o terceiro, vingança. Em consonância com isso, existem então 3 razões por que as pessoas atiram pedras. Por inveja, por ciúmes e por vingança. Agora você pensa comigo, por que Estevão foi apedrejado? Porque as pessoas não podiam ser como Estevão era. As pessoas não podiam fazer o que Estevão fazia. E as pessoas não podiam ser o que Estevão era. Cheio de fé, cheio de poder e cheio do Espírito Santo. E por que então as pessoas atiram pedra? Porque elas não podem ser como você é, porque elas não podem ser como vocês são, porque elas têm ódio, porque o teu sucesso incomoda a incapacidade de muita gente. E é por isso que as pessoas atiram pedra. Mas Estevão tinha uma essência. A palavra de Deus diz que ele era cheio de poder, ele tinha fé. E a palavra de Deus diz que esta é a certeza. 1 João capítulo 5, e o versículo 4, diz: esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Estevão tinha fé. Por isso, ele venceu o mundo. Por isso, ele venceu as tormentas do mar da vida. Porque ele era uma pessoa de fé. E por ser uma pessoa de fé, ele era uma pessoa diferente. Ele era uma pessoa diferente. Portanto, meus prezados irmãos e amigos, se nós quisermos vencer as tormentas do mar da vida, nós devemos ter fé. Devemos ter esta essência, fé. E Estevão tinha isso. E a palavra de Deus nos diz aí, pode virar a página da sua Bíblia, em Atos capítulo 6 e o versículo 15, nós lemos o seguinte: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia com o rosto de um anjo. Parecia com o rosto de um anjo. Estevão era uma pessoa diferente, porque ele tinha fé. E ele suportou as tormentas da vida, porque ele tinha fé. E nós observamos na palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 56, que nos diz assim: e disse: vejo o céu aberto
e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. O que Estevão viu? Ele viu o céu aberto. Queridos irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para um ato interessante aqui na vida de Estevão. Estevão, ele estava sendo apedrejado pelas tormentas da vida. Ele estava sendo morto. O apedrejamento no antigo Israel era uma forma legal de ceifar a vida das pessoas. E Estevão, ele tinha um foco na sua vida. Ele não centrou as suas forças ou o seu olhar, as pessoas que atiravam pedras nele. Não. As pessoas atiravam pedra, machucavam ele, mas isso não tirou o foco dele. Porque o foco dele era o céu. Estevão olhava para o céu. E nós encontramos aqui uma passagem a única passagem no Novo Testamento que diz que Deus, vejo no céu aberto o Filho do Homem em pé. Nós encontramos no Novo Testamento, e vi o Filho do Homem assentado ao trono, mas aqui nós vemos uma passagem, ele diz, eu vi o Filho do Homem em pé. Queridos, quando o Filho do Homem se levanta e fica em pé, ele sai de uma atitude de inércia, que estava sentado, e agora ele está em pé, numa atitude de ação, para fazer uma ação na sua vida, fazer uma ação na minha vida, assim como ele fez uma ação na vida de Estevão. Ele viu o céu aberto. Em Atos, no capítulo 7, no versículo 60, nós encontramos o seguinte relato. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, ele adormeceu. Queridos, Estevão era um homem cheio de fé. Ele estava sendo apedrejado. Ele estava enfrentando uma das maiores tormentas em sua vida, mas nem por isso ele deixou de ver a glória de Deus. Ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus. Portanto, quando o cristão manifesta a glória de Deus em sua vida, ele pode ver o céu aberto. O que isso significa? Significa bênçãos, significa proteção. Estevão estava sendo apedrejado, mas ele tinha uma preocupação muito grande. E ele disse: Senhor, não impute sobre eles este pecado. Ele orou assim. Você sabe por que ele agiu dessa forma? Porque ele era um cristão, ele era um homem diferente. Porque aí fora no mundo, se alguém te tacar uma pedra, pode ter certeza que você vai receber, talvez, no mínimo umas 10 de volta. Mas Estevão não. Estevão estava preparado para enfrentar as adversidades da vida. E ele pôde fazer isso, irmãos, porque ele tinha um foco diferente. Quando nós lemos o capítulo 7 todinho do Atos, nós não vamos ler, mas eu quero recomendar aos irmãos que leiam esta passagem em casa. Atos capítulo 7, nós encontramos aqui Estevão entendendo o plano da salvação. Ele entendeu o que Deus queria da sua vida. Ele aqui faz uma análise na história do povo de Israel até os dias de Jesus.
Ele aqui dá uma aula de teologia que ressoa para todos os crentes até os finais do tempo. Então Estevão aprendeu que para enfrentar as tormentas do mar da vida, era necessário ele perdoar aquelas pessoas que estavam lhe fazendo mal. Era necessário ele perdoar aquelas pessoas que tanto estavam lhe prejudicando. E um detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite é para o nome perdoar. Antes, porém, eu quero trazer à memória de vocês que nós só podemos receber o perdão de Deus quando nós podemos perdoar. Olha que interessante. O nome perdoar, ele tem nas suas últimas letras o nome doar. Doar é fazer uma entrega total. Perdoar é doar, é fazer tudo aquilo que está além da nossa capacidade. E vocês querem uma prova bíblica disso? Vejamos o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6 e o versículo 12. O que nos diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então eu só posso ser perdoado se eu perdoar. Alguém pode dizer, mas isso é uma troca? Não. Isso é uma realidade bíblica. Foi Jesus que comentou. Nós só podemos receber o perdão se nós podermos perdoar. Estevão era cheio do Espírito Santo. E ele levantou os olhos e ele viu então o céu aberto. E ele entendeu, irmãos, que para ele vencer as tormentas do mar da vida, ele tinha que perdoar. E eu quero trazer isso em tona nesta noite, para que você também possa ter o privilégio de alcançar o perdão de Deus. Foi Jesus que falou isso. Mateus capítulo 6 e o verso 15, diz que nós só podemos ter as nossas ofensas. Diz lá, pois se perdoar as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoardes uns aos outros, o Pai Celestial não lhe pode perdoar. Isso é uma realidade nata do cristianismo. Nós só podemos receber o perdão se nós perdoar. Vejamos o que diz o Espírito de profecia a respeito do perdão. Antes, porém, eu quero trazer à memória de vocês esta passagem do Parábolas de Jesus. Eu já vou trazer para vocês. Eu quero trazer à mente de vocês o texto de Mateus, capítulo 18 e o versículo 23, 24, 25 em diante. Lá fala a parábola do credor iníquo. Irmãos, essa é uma parábola muito profunda. Esta parábola nos traz lição de fé, de esperança, de amor, de perdão. E mostra aqui um credor que devia uma grande fortuna que ele não tinha condições de pagar. E a palavra de Deus diz que o rei se compadeceu intimamente do credor. O que é se compadecer intimamente? É se colocar no lugar do outro. Tem muitos cristãos na igreja que não têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E às vezes, quando fala mal do outro, fala com uma veemência tão grande, mas ele não tem coragem de se colocar no lugar do outro. Mas a essência deste ensinamento de Jesus
é que ele diz que o rei se pôs no lugar do outro e ele pôde perdoar assim a dívida. Mas esta pessoa recebeu o perdão de Deus. E quando saiu dali da presença do rei, encontrou alguém que devia uma miséria, poucos recursos. E ele a esganou, dizendo: paga o que me deve, senão eu vou te colocar na cadeia. E isso trouxe uma grande indignidade para o rei. Então isso prova, meus prezados irmãos e amigos, que eu só posso receber o perdão de Deus se eu tiver capacidade de doar-me, de perdoar os outros a quem nos tem ofendido. Quer uma outra prova bíblica disso? Mateus 5,44. Lá diz que devemos amar nossos inimigos, amar quem nos odeia. Vamos ver o que diz o Espírito de profecia a respeito disso, parábolas de Jesus. Tem um pensamento muito interessante que fala a respeito do perdão. O perdão concedido por este rei representa o perdão divino de todo o pecado. Cristo é representado pelo rei, que movido de compaixão perdoou a dívida do seu servo. O homem estava sob a condenação da lei. Não podia salvar-se por si mesmo, e por este motivo veio Cristo ao mundo, velando sua divindade com a humanidade, e de sua vida, o justo por injusto. Este é um pensamento do Parábola de Jesus, página 224. Nós só alcançamos o perdão porque Deus veio para nos dar o perdão. E eu só posso ser perdoado se eu tiver a capacidade de perdoar. Existe um adágio popular muito certo e correto que fala: esse filho parece-se muito com o pai, ou este menino é a cara do pai. De fato, as crianças, elas carregam uma genética muito forte dos seus pais. Mas nós parecemos com Deus quando oramos? Não, porque a nossa oração ela tem uma dimensão e a oração de Deus tem outra dimensão. Mas a inspiração diz que nós, pecadores, nos parecemos com o Pai quando temos a capacidade de perdoar. Nós parecemos muito com o Pai. Quando eu libero o perdão, eu sou perdoado. Eu só posso ser perdoado se eu tiver a capacidade de perdoar. Mas o que acontece hoje, em muitas de nossas igrejas, em muitos lares, em muitos lugares, existem pessoas morrendo porque não têm capacidade de perdoar. Não têm capacidade de perdoar alguém, talvez que atirou uma pedra nele, que através dessa pedra ele perdeu o que ele tinha de mais precioso nas tormentas do mar da vida. E eu quero trazer à memória dos irmãos um outro texto do Espírito de profecia, Maior Discurso de Cristo. Na página 115 diz assim: o elemento essencial para que possamos receber e comunicar o amor perdoador de Deus é conhecer e crer o amor que Ele nos tem. Satanás opera por meio de todo o engano, de que pode dispor a pensar que as nossas faltas e transgressões
têm sido tão ofensivas que o Senhor não tomará em consideração nossas orações e não nos abençoará e nem nos salvará. Este é um pensamento que o inimigo de Deus coloca em nossos corações. Sabeis por quê? Para que eu e você não tenha esta capacidade de perdoar. Leemos em Hebreus capítulo 12 e o versículo 15. Algo importante que nós precisamos aprender, esta lição maravilhosa. Olha só. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Isso aqui é muito sério, queridos irmãos, queridos amigos, querido internauta. Isto é muito sério. O inimigo de Deus, ele quer nos privar da graça de Cristo. Ele quer colocar em nosso coração o poder, o orgulho, a inveja, para que nós não tenhamos a capacidade de perdoar, se privar da graça de Deus. Vocês observam como isso pode acontecer nas tormentas do mar da vida. Sabia, irmão Davi? Alguém pode dizer assim, chegar para o irmão Davi e contar uma história. Olha, o pastor Washington é isso, é aquilo outro. E o irmão Davi, porque ele é meu amigo, ele vai me defender. E depois ele vai contaminar outros. É assim que a palavra diz, raiz de amargura. Pois ele chega, olha, sabe o que falaram do pastor Washington? Coitado, falaram isso e aquilo outro, irmãos. E a amargura vai tomando conta dos corações. E é por isso que existe hoje muitos irmãos na igreja que não se conversam. Muitos lares onde as pessoas não se conversam. Por quê? Porque está com o coração nutrido uma pequena raiz de amargura. E isso tem impedido que você se prive da graça de Deus. Isso tem impedido que você alcance a misericórdia de Deus, alcance o poder de Deus. E se nós não devemos nos privar da graça de Cristo. Queridos, a graça é algo fantástico no cristianismo. É a graça que faz com que nós nos aproximamos de Deus. É a graça que transforma o nosso coração. É a graça que nos dá poder para perdoar uns aos outros. É a graça que nos faz crescer. Eu e você precisa aprender a liberar perdão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse, Senhor, não imputes este pecado a este povo, mas perdoe os seus pecados. Talvez seja difícil para você ter esta capacidade de perdoar. Talvez eu estou falando esta noite a alguém que tem uma raiz de amargura no coração. A alguém que tem se privado da graça de Cristo porque nutre uma raiz de amargura no coração. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus quer quebrar as algemas que te prendem a um passado triste e doloroso. Talvez você vai ter que aprender a liberar perdão. Porque tem muitas pessoas hoje que não dormem direito à noite, porque está nutrindo uma raiz de amargura no coração. Talvez você vai ter que aprender a liberar perdão para os seus pais, que no seu entendimento entende que talvez te prejudicou na sua juventude, na sua adolescência, na sua juventude. Talvez você vai ter que aprender a liberar perdão para o seu pai, para que você possa ter paz na alma,
para que essa raiz de amargura seja desfeita, para que você possa alcançar tranquilidade. Talvez você, esposa, vai ter que aprender a liberar perdão para o seu esposo, que na maioria das vezes não tem agido como um homem, talvez com a sua ignorância, brutalidade, talvez tenha agido até mesmo como um animal. Você vai ter que aprender a liberar perdão, se você quer ver os céus abertos na tua vida. Se você quer ver o céu aberto na sua vida, se você quiser ver milagres acontecendo no teu lar, na tua família, na tua igreja, na tua sociedade, talvez você vai ter que aprender a liberar perdão. E eu quero concluir esta passagem, quero concluir este sermão, irmãos, com o texto de Paulo aos Coríntios, aonde ele diz assim: a minha graça te basta. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me glorio nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Talvez tenha faltado o poder de Cristo na tua vida. Talvez tenha faltado o poder de Deus na tua vida. Talvez tenha faltado o poder de Deus na tua família. Talvez tenha faltado o poder de Deus até mesmo na tua igreja. Mas eu quero falar ao seu coração nesta noite. Que você aprenda como fez Estevão. Aprendeu a liberar perdão nas tormentas do mar da vida. E se assim nós fizermos, venceremos todas as tormentas do mar da vida. Seremos mais que vitoriosos, porque vamos nos apoderar da graça de Cristo. Que o Senhor complete em teu coração o poder transformador desta mensagem. E que você sinta o poder perdoador de Deus e a graça de Deus em tua vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude para isto. Amém.